Salve, salve família! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo certo com vocês? Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui. Aí, agora sim. Tudo de boa, tudo suave? Como estamos, família? Deixa eu avisar aqui no Twitter. Entramos. Beleza. E deixa eu postar no Instagram também. Avisar aqui. Já era. Aí, entramos, galerinha. Mais um dia aqui, mais um dia de leitura. Hoje a gente continua o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Esse livro a gente lê, mas sempre falta muita coisa dele, mas a gente vai meter marcha aqui. Hoje a discussão fica bem interessante. Bom dia de Game Boy, seja bem-vindo, camarada. Puta que me pariu, de novo o chat dando problema, velho. Eu resolvi isso daqui ontem, depois da live, e hoje tá dando problema de novo, mano. Não aguento. E o meu microfone tá baixo, né? Deixa eu ver se. Ai, não cai, calma aí. Ai. Calma aí que aqui tá uma confusão. Tudo caiu. Pronto, tudo caiu, que delícia. Deixa eu apertar aqui. Tá apertado, mas ele não vai ficar, né? É isso, muito bom. Agora eu levanto aqui. Isso, pronto. Agora sim, agora eu acho que vai ficar tudo assim e eu espero que dê pra ouvir melhor. Tá no mic tá baixo, da música tava bom. Então, o problema é que aqui no aplicativo ele tá no máximo, tá ligado? Só que eu não sei se vocês se lembram, ele não era baixo assim, e ele só tá baixo assim, enfim, não entendi o que aconteceu. Ontem tava baixo também e eu não faço a menor ideia do motivo disso. Porque, ó, agora eu tô abaixando o som do mic, tá ligado? Agora eu subi de novo. Não tá indo mais do que tava indo. E eu não mexi nas configurações do outro aplicativo que eu uso. Eu não sei se agora melhora, se eu aumentar ele aqui ou não. Mas eu deixei aumentado aqui no bagulho do aplicativo do outro aplicativo que eu uso. Espero que agora fique melhor, mas enfim, parece que tá na mesma coisa. Tá osso. Nossa, aí ó, pelo menos o chat tá funcionando, beleza. Ótimo, já é alguma coisa. Bom, galera, primeiramente, né, um bom dia pra vocês, terça-feira, final de semestre, então vocês devem imaginar que tá tudo uma zona. Como vocês podem ver, eu tô todo desastrado hoje. Enfim, por mais que eu esteja dormindo bem, o que é uma coisa boa, esse semestre tá acabando comigo, mas a gente vai dando um jeito, né? A gente vai aos poucos indo e avançando. Alguém seguiu a gente hoje? Deixa eu ver aqui. Ei, não é aqui? Cadê? Fecha isso aqui. Meet, please. Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado aí por seguir a gente. Bom, ontem a gente ficou trocando uma ideia aí sobre as direitas e tal. Foi um papo bem interessante. Mas hoje, terça-feira, é a programação normal, que é leitura e discussão. A gente, né, continua com o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Pra quem quiser, Drive. Está aí todos os textos. Né? A gente parou já avisando pro começo agora, pra depois a galera já pegar em racismo e economia, então a gente começa em racismo e desigualdade, que é o tema principal da discussão de hoje. Mas, antes de tudo, queria lembrar aqueles recadinhos básicos de sempre. Minhas redes sociais são @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, seja no TikTok. A gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, em todas as plataformas possíveis, tá? Acho que em umas 9, 10 plataformas, tá ligado? Tá em coisa pra caralho, tá em todo lugar. Além disso, a gente tem aqui, né, na Twitch e o YouTube, onde a gente posta depois, a maioria das lives aqui a gente posta lá depois, e tem outras lives que a gente faz exclusivamente lá. Geralmente essas lives vão pro podcast e tudo. E a gente também tem aí o nosso grupo presencial, né? Mais informações estão no link da bio do Insta e do Twitter sobre esse grupo presencial, que já teve o primeiro encontro, que tá salvo, tá lá no YouTube, e vai ter o segundo encontro aí dia 23. Além disso, dia 16 é dia de ato, tá, família? Vai ser um ato voltado para ser construído nas periferias. Então, queria lembrar a galera aí que dia 16 vai ser dia de mobilização, tá? Se você curtiu os projetos e pá, não sei o que, achou da hora, a gente tem o apoia.se/Caverna Morcego, né? Onde você pode apoiar a partir de acho que R$1. E tem o Pix, mpbl9753@gmail.com, o QR Code está no canto, que você pode apoiar aí a partir de 1 centavo. Qualquer força é bem-vinda.
Além disso, a gente tem cupom de desconto em 2 editoras na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20%, e o cupom de desconto Expressão hífen Morcego, que também te dá 20%, só que nos títulos específicos que a gente vai utilizar no grupo de estudo, tá ligado? Então, você aí, começo de mês, olhei e falou, quero comprar uns livrinhos, aproveita que estamos com desconto. Tem alguma coisa que eu preciso comentar hoje, família, antes da gente ir para as leituras? Eu acho que não. Não sei, vocês lembram de algo que precisa ser dito? Ah, meio-dia vai ter vídeo meu lá na editora Terra Sem Amos, tá? tsa.editora é o @. Meio-dia. Acho que é só isso. Não tinha muito o que falar hoje de anúncio, assim. Deixa eu pensar. Terça, quarta, quinta. E pra galera que curte essas lives de leitura e discussão, amanhã a gente continua com as veias abertas da América Latina, tá? Amanhã. Quarta-feira, 8 horas da noite. Só isso? Acho que é só isso. Espero que seja só isso, porque eu não lembro de mais nada. Então, eu vou começar aqui a leitura, tá, família? Bora lá. Eu ainda vou pegar lápis, marca-texto, e aí eu vou começar. Então, fiquem em paz, sem pressa, pra gente começar. Espero que não caia, entendeu? Hoje tava bem estável. Eu tava testando o OBS desde o meio-dia, das 8 horas, né? Que eu tava ajustando ele, porque ontem teve vários problemas. Enfim, ele deu umas quedinhas, voltou, deu umas quedinhas, voltou, deu umas quedinhas, voltou. Espero que hoje ele continue aí sem cair. Caso eu me afaste muito do microfone e comece a falar baixo, por favor, me avisem. E lembrando, vamos conversando, vamos trocando ideia. Comentem, falem. É isso. Então, Racismo e Desigualdade, no livro físico é a página 154. Eu não sei qual é a página do PDF. Isso é uma questão. Não sei se alguém mandou aqui. Não. Enfim, eu sei que é a página 154 do livro físico, Racismo e Desigualdade. Falar sobre raça e economia é essencialmente falar sobre desigualdade. Falou de um, tem que abordar o outro. Tanto para aqueles que definem a economia como a ciência que se ocupa da escassez, como para os que consideram como conjunto de relações da produção. O certo é que a economia ela tem que responder uma série de questões que vão mobilizar muito mais do que os simples cálculos matemáticos ou planilhas, né? Embora a gente saiba que para muitos economistas é isso. O que importa vai ser a tecnicização, né? A tecnocracia dentro da discussão econômica. Como a sociedade se organiza para produzir as condições necessárias para a sua continuidade? Como o trabalho social é dividido? Qual o critério para definir os pagamentos de salário? Enfim, a gente tem muito dessa discussão em crítica da economia política em toda a literatura marxiana e marxista, né? Enfim, eu não me dou muito bem, já admito para vocês, com a discussão profunda disso, mas não é essa discussão profunda que o Silvio Almeida vai se propor a tratar aqui, tá? Graças a Deus, porque senão a gente tava ferrado. A gente ia ficar 5 horas aqui só pensando nisso. Essas questões demonstram, em primeiro lugar, que a ideia de desigualdade é um ponto nodal para as teorias econômicas, as quais não poderão ignorá-la. E, em segundo lugar, que a economia só pode tentar responder essas questões apelando para a política, a ética, a sociologia e o direito. Então a economia ela só vai conseguir encontrar as respostas quando ela olhar para esses outros setores de estudo. Porém, uma das grandes táticas do capitalismo, né, do Estado capitalista, é separar essas questões, é dissociar. A desigualdade pode ser expressa em dados estatísticos e quantificada matematicamente, mas sua explicação está na compreensão da sociedade e de seus inúmeros conflitos. Vou dar um exemplo disso. A gente tem os dados do Diese, por exemplo, sobre a questão da desigualdade e tal. Beleza. Ok, a gente tem dados que quantificam a questão da desigualdade e tal, e não sei o quê. Só que a nossa discussão ela não vai mirar simplesmente observar a desigualdade, mas entender de onde vem essa desigualdade. E essa é uma das grandes questões que os dados, a matemática, as planilhas não demonstram, né? Elas só vão explicar, ó, tem tal parcela da população é pobre, tal parcela é extremamente pobre, tal parcela é classe média, tal parcela é rica.
Tá, mas por que se configura assim? Como chegou a esse ponto? O que aconteceu? Tá ligado? E essa é a grande questão que a economia tem que se apegar, né? Aqui, ó. Pegamos o exemplo dos salários. Por meio de números, posso constatar que há pessoas que recebem salários menores do que outras, ainda que com a mesma formação, exercendo as mesmas funções e com jornadas superiores. A explicação para esta distinção terá de ir além dos números, cuja importância não se nega. Ok, os números eles são importantes principalmente para a gente olhar para o panorama geral, entendeu? Ó, ok, a gente tem essa questão e essa questão. E aí, a partir disso, a gente vai para além, né? Nesse sentido, a explicação mais vulgar atribuída à desigualdade salarial, ao mérito, ou seja, ao desempenho individual do trabalhador ou trabalhadora. Essa é a explicação que o capitalismo vai tentar dar, né? Às vezes de forma muito chula, mas eles vão falar, tal pessoa ganha mais porque ela trabalha melhor. Que é, por exemplo, a grande questão de que um dos discursos... Ai, meu lápis caiu. Bosta, hoje eu tô desastrado. Um dos discursos que a galera misógina vai utilizar é: não, o homem ganha mais porque ele trabalha mais, porque ele desempenha mais e tal, não sei o quê. É isso. E aí você já vem o desdobramento de toda a estrutura capitalista, de toda essa... como é que fala? Enfim, essa distribuição de cargos, né, dentro do trabalho, ela vai ter um respaldo dentro do capitalismo e dentro da ideologia. E vai estruturar em uma nova forma o próprio patriarcalismo e a misoginia, né? Pode ser que exercendo a mesma função, nas mesmas condições contratuais e ainda com uma jornada inferior, um trabalhador ou trabalhadora seja mais eficiente, o que, entre aspas, justificaria um salário maior, condizente com a sua produtividade. Por este prisma, a desigualdade vista nos números tem fundamento moral e jurídico, já que o mérito expresso na eficiência e na produtividade dos indivíduos a naturaliza. Vou marcar esse parágrafo porque essa explicação é uma das explicações mais liberais que existem e uma das mais recorrentes, né? O problema todo é quando a produtividade e a eficiência não podem ser invocados como fatores explicativos nas diferenças salariais. E quando as estatísticas mostram que, independentemente da produtividade, pessoas de um determinado grupo social, como negros e mulheres, ganham salários menores? Como explicar o fato de que pessoas negras e mulheres encontram-se majoritariamente alocados nos postos de trabalho de baixa remuneração e considerados precários? Como explicar que as maiores taxas de desemprego estão entre as pessoas negras? Qual a explicação disso, né? Enfim, eu não vou entrar na explicação que a gente poderia dar, porque, enfim, não é o objetivo hoje. Há anos, inúmeras pesquisas demonstram que a raça é um marcador determinante da desigualdade econômica e que os direitos sociais e as políticas universais de combate à pobreza e distribuição de renda que não levam em conta o fator raça/cor mostram-se pouco efetivas. Aí ele tem uma... ele cita algumas pesquisas, e aí quem quiser é interessante olhar para essas pesquisas. Mas reparem, ainda que a gente está falando de um campo muito limitado de pensamento, tá? Mas a questão é a seguinte: toda política que busca um respaldo, por exemplo... Salve, salve, Frank, tudo bem, camarada? Como você tá? Todas as políticas que buscam um respaldo social e não colocam a questão raça/cor como definidora também dessa questão, mostra-se pouco efetiva. Vamos lembrar que existe um grupo que ele quer acabar com as cotas raciais e impor as cotas sociais. Este grupo é o MBL. Isso não é por acaso, não é porque eles são idiotas ou porque eles simplesmente querem que... É porque já é comprovado que isso é pouco efetivo. É a tática deles. A tática deles é realmente aumentar a desigualdade. E eles têm um respaldo científico que provam que o que eles querem fazer vai diminuir isso. Porém, no discurso, a gente quer acabar com a desigualdade social. Porque esse é o fator. A gente não tem... enfim, os outros elementos. A única questão é que a gente tem pobres e ricos e tal. A gente quer diminuir essa diferença. Enfim. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e seus efeitos devastadores, alguns pesquisadores têm buscado dar atenção ao fator racial no âmbito econômico.
Nos Estados Unidos, nos anos 40, né, 1940, portanto, no período em que vigorava a segregação racial naquele país, duas obras marcantes e polêmicas se debruçaram sobre essa relação. A gente vai ter O Dilema Americano, O Problema Negro e a Democracia Americana, do Gunnar Myrdal, e Casta, Classe e Raça, de Oliver Cromwell Cox. E esses nomes, né, principalmente esse segundo, Caste, Class and Race, a Study of Social Dynamics, né? Ele é um estudo que depois a gente vai ter vários estudos que vão ter nomes similares, né? Raça, classe, evolução, raça, classe, nação, enfim, vários estudos, várias pesquisas, vários livros vão sair que tem como base essa primeira discussão. Eu vou até marcar aqui, enfim, não cheguei a ler, não sei se realmente é bom. Eu acho que agora o Silvio Almeida vai debruçar um pouco sobre essas leituras, mas fica recomendações dos livros que vêm posteriormente, né? In An American Dilemma, Myrdal, que em 1974 viria a dividir o Prêmio Nobel da Economia com Friedrich Hayek, sim, o fascista do Hayek, então ele divide o prêmio com um fascista, aponta a profunda contradição da sociedade estadunidense, que vai se dividir em uma crença em valores liberais e em valores democráticos, enquanto vai sustentar uma discriminação racial sistêmica contra a população negra. Vamos marcar porque, enfim, ontem a gente estava lendo a galera da direita, e, por exemplo, a USP pauta nisso, ela vai buscar em Tocqueville um cara que vai falar que é a democracia mais avançada do mundo, embora haja escravidão como se fosse algo menor. Aqui a gente vai ter uma visão diferente, né? A gente está falando de uma contradição da sociedade estadunidense, uma profunda contradição. Embora em Myrdal se observe uma problemática e limitada redução do racismo a um dilema moral, sua análise é de grande importância, porque ele consegue descrever em forma ampla o problema racial nos Estados Unidos, inclusive os seus efeitos econômicos. Portanto, também para aquela galera que vai falar, porque eu já ouvi esse discurso, né, que é um discurso bizarro, que a Europa não precisou da escravidão para se desenvolver, aqui a gente está falando então puramente das questões econômicas dentro da sociedade que se formava. Bom, pra galera que entrou, vou mandar novamente aqui o drive, tá, família? A gente tá lendo racismo estrutural, a gente começou agora racismo e desigualdade, a gente não tá muito na frente. Mas tá aí o drive. E lembrando, vocês podem comentar, podem conversar comigo, viu, galera? Nada de ficarem acuados. Para Myrdal, a situação da população negra poderia ser explicada pelo que se denominava de causas cumulativas. Um exemplo. Se as pessoas negras são discriminadas no acesso à educação, é provável que tenham dificuldade para conseguir um trabalho, além de terem menos contato com informações sobre cuidado com a saúde. Portanto, a falta de educação leva a outros problemas na sociedade. Consequentemente, tendo menor poder aquisitivo, menor informação sobre os cuidados com a saúde, a população negra vai ter mais dificuldades não apenas para conseguir um trabalho, mas também para permanecer nele. Além disso, a pobreza, a pouca educação e a falta de cuidados médicos vai ajudar no reforço dos estereótipos racistas, como a esdrúxula ideia de que negros têm pouca propensão para trabalhos intelectuais, completando-se assim um circuito em que a discriminação gera ainda mais discriminação. Enfim, a engenhoca do capitalismo, ela tem muito essa questão, né? De que ela arruma um jeito de que o mais valor gere mais valor, a exploração gere mais exploração, a segregação gere mais segregação. Enfim, é uma questão do próprio capitalismo, né? Muito, muito louco. Quando você começa a estudar, como essas coisas vão se amarrando uma a outra. E não que a culpa seja puramente estrutural, né? Mas é porque alguns grupos observam isso e conseguem se estruturar ao redor disso. Para Myrdal, o tratamento dispensado aos negros pelos norte-americanos era incompatível com uma economia avançada e que pretendia ser democrática. Logo, é impossível você manter esse tipo de segregação, essas questões, e ser democrático. É impossível. Por seus efeitos deletérios, o problema racial deveria ser visto como também dos brancos e de toda a sociedade dos Estados Unidos. Com algumas leis keynesianas, para um olhar conformado pelo Fordismo, Myrdal propõe que as instituições como o Estado, escolas, sindicatos e igrejas, de maneira compatível com a crença americana nos valores da liberdade e da igualdade,
atuem para reduzir o preconceito contra os negros. Para ele, então, a luta fica para as instituições. Porque as instituições, tal qual é o grande dito dos Estados Unidos, lutam pela liberdade, pela igualdade. Então eles têm que se provar nessa prática. Em Myrdal vai ter então essa evidente crença na possibilidade de uma racionalização da sociedade, como se os elementos pudessem fazer isso, que marca o pensamento econômico desenvolvimentista. Por isso, ele considerava essencial para o rompimento desse círculo vicioso do racismo a integração da população negra à sociedade industrial. Ele propõe então a resposta do capitalismo com mais capitalismo, enfim. Mas é isso. Ele vai propor então essa integração, onde o negro saia dessa condição de sub-humano, segregado, e passe à condição de sub-humano proletário. Porque na real é isso, né? Enfim. A gente vê bem que a integração não mudou porra nenhuma. Ainda nos Estados Unidos, o sociólogo negro Oliver Cox, em seu... E ó, uma coisa, é engraçado, né? Eu preciso falar isso, desculpa. A gente está estudando, porque aqui a gente está falando de instituição e função da instituição, tá? De racionalização e tal, enfim. Nas sociais, a gente teve esse semestre em sociologia, a gente tá tendo, né, porque não acabei, sociologia norte-americana. A gente tem um autor negro, que é o Dubois, né? E no Dubois, a gente pegou a leitura mais subjetiva possível dele. Não uma leitura de análise sociológica dele. A gente tá tendo aqui 2 dicas de sociologia que falam sobre o mesmo período que a gente tá estudando, só que incorporam uma leitura da sociedade, tá ligado? Chegou o Vascaíno mais muso da porra toda. Salve, salve, Gus. Como você tá, camarada? Suave? Vasco! Enfim, e nas sociais, a gente não tem essa leitura sobre a condição da sociedade, dentro da sociologia, de uma visão funcionalista, a partir da sociologia negra existente nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. A gente vai ler os grandes nomes da sociologia que se esquivam de todas essas discussões e trazem uma meia discussão, tá ligado? E cada vez que a gente se adentra na pesquisa da sociologia, porque eu faço sociais, tá ligado? E você vê que existe muita coisa além, que não é uma crítica marxista, que não é uma crítica radical, que é algo que é a mesma ideia do que a faculdade quer propagar, mas a faculdade se limita ao mais reacionário possível, velho. É aquele momento que você olha e você fala, mano, foda-se essa merda, velho. Enfim. Fica a dica aí pros professores de sociologia, pros professores das sociais aí, que a gente tem outros nomes, tá? Enfim, o Cox, então, ele vai escrever o Caste, Class and Race, né? Casta, classe e raça, onde ele vai propor a tese de que, vamos lá, vamos marcar a tese dele. Oliver Cox propõe a tese de que o racismo é derivado das relações econômicas capitalistas e compõe um aspecto essencial da luta de classes. Ele vai ter uma orientação marxista, onde ele considera que o antagonismo racial é um fenômeno surgido na modernidade. Não é bem assim, porém a gente pode entender o que ele está querendo dizer. Que não é verificado em sociedades pré-modernas. Segundo o estudioso, a exploração e o preconceito racial desenvolveram-se entre os europeus com o surgimento do capitalismo e do nacionalismo. Deixa eu marcar aqui. Então, a exploração e o preconceito racial desenvolveram-se entre europeus com o surgimento do capitalismo e do nacionalismo. E vai concluir que, por conta das ramificações mundiais do capitalismo, todos aqueles antagonismos raciais podem ser relacionados às políticas e atitudes dos principais povos capitalistas, as pessoas brancas da Europa e América do Norte. Vou marcar aqui. 171. É isso. O ódio racial é, para Cox, o suporte natural de exploração capitalista. Ele diferencia a diferenciação étnica, racial. O Silvio Almeida ele faz isso no começo do livro, né? Bem lá no começo, quando ele questiona, raça e racismo. Antes de raça e racismo, não é raça e racismo, né? Ele vai falar raça e racismo, a raça na história, e aí ele vai desenvolver isso daí
bem no começo. Mas ele desenvolve ainda de forma pequena. Eu não sei se o Oliver Cox se aprofunda nisso, tá? Porque aqui tá sendo só a citação do Oliver Cox. Não, fique em paz, isso daí foi em outro, e não me chama de professor, pelo amor de Deus. Isso daí foi em outro... Foi na primeira live sobre o racismo estrutural, tá ligado? Mas eu lembro que ele não chega a se aprofundar nessa discussão. Inclusive, se vocês tiverem dicas sobre leituras disso, eu acho interessante a gente trazer pra cá mais pra frente. Eu acho muito válido trazer essas discussões. Então, se vocês tiverem dicas, digam aí, eu vou anotar aqui, tá? Continuando. Então, o ódio racial para Cox vai ser o suporte natural da exploração capitalista. Vou marcar isso aqui também. O Cox foi um crítico mordaz das posições liberal-keynesianas defendidas por Gunnar Myrdal, a quem considerava um moralista inveterado, que não se preocupava com problemas relacionados ao poder, mas com o problema da regeneração do indivíduo por meio de pregações idealistas. Ainda que de maneiras distintas, as monumentais obras de ambos têm em comum o fato de não tratarem o racismo como algo exterior à economia, mas como integrante das relações socioeconômicas. Isso é interessante. Portanto, a solução do racismo envolveria algum tipo de mudança institucional e orientação moral, de acordo com o próprio Myrdal, ou até mesmo estrutural e revolucionária, segundo Cox, que, de um modo ou de outro, exigiriam interferências na relação Estado e mercado e não apenas em comportamentos. Então eles tiram dessa discussão a nível individual, desse nível de que a gente precisa que as pessoas deixem de ser racistas. Isso e somente isto não basta. Dentro de duas leituras que se diferenciam muito em questões práticas, mas que vão trazer certas relações que podem ser discutidas, no mínimo, mudanças institucionais, no máximo, reforma e revolução, né? Mudança estrutural. Nesse contexto, vão surgir outras teorias econômicas da discriminação, que vão se opor à possibilidade de intervenção do Estado no mercado. Essas teorias vão valer-se de parâmetros neoclássicos do pensamento econômico, como a gente vai ter aqui, explicado por, esse daqui, 174, Pedro Chadaverian, em Elementos para uma Crítica da Teoria Neoclássica da Discriminação, que vão buscar explicar a discriminação sob o ponto de vista comportamental e como um elemento externo e estranho à regularidade da economia e às suas instituições fundamentais. Portanto, nesse mesmo contexto em que vão surgir essas visões que buscam uma mudança, vai surgir a visão neoclássica, que vai ser uma visão, se vocês estudarem a fundo, que vai se aproximar da leitura da escola austríaca ou até da escola de Chicago, que ou vai negar essa questão, vai olhar e vai falar, não, na verdade não existe racismo estrutural, ou vai falar que racismo estrutural é quando um negro fala mal de um branco, né? Você está sendo racista estrutural. Enfim, coisas desse tipo. A primeira que a gente vai tratar aqui é a chamada teoria da discriminação por preferência, ou da propensão à discriminação. Quem vai expor vai ser, em 1957, o economista Gary Becker, na obra A Economia da Discriminação. Calma aí que agora eu vou ter que abrir porque a gente estuda um Becker, mas eu acho que é o Howard Becker. A gente não estuda o Gary Becker. Eu espero que seja o Howard Becker. A Economia da Discriminação. Em que ele vai dizer que o racismo é um resultado de um comportamento orientado por informações insuficientes ou por ignorância. Então, aquela galera que vai falar, não, putz, eu não sabia ainda e tal, não sei o quê. E é isso que eu falo, família. Às vezes, a gente se prende muito em bater a pessoa que está utilizando esse argumento hoje, né? Um influencer X e tal vai falar isso. O grande esquema de perpetuação do racismo é flutuar em definição de como o racismo se expressa. Sim, exato. E aqui é uma das questões, né? Porque eles vão colocar somente da questão... na verdade, isso tudo é fruto de ignorância. E aí a gente vai chegar lá e vai falar, tal influencer tava dizendo isso ontem e tal. Beleza.
Mas se não fosse esse influencer, iria ser outro. Até porque não é uma ideia que vem simplesmente porque a pessoa é mais chula possível e tal, não sei o quê. Mas existe um embasamento teórico, não que seja correto, tá? Isso é outra questão, não que seja mistificado, enfim, que seja composto por falsas questões e tal, não sei o quê. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eles conseguem se amparar cientificamente. É por isso que a gente tem que superar a visão positivista da ciência também. Porque senão, não, ó, tem uma pesquisa sobre isso. Deixa eu pesquisar aqui qual Becker a gente estuda. Só pra eu... não, é o Howard Becker, beleza. Fico mais feliz com isso. Graças a Deus. Ótimo. Não é esse Becker. E, segundo a ética utilitarista adotada pelos economistas neoclássicas, os indivíduos eles agem visando a otimização racional dos recursos disponíveis. Um racista vai discriminar uma pessoa negra porque simplesmente vê aquela pessoa como uma desutilidade. Ou seja, algo que não lhe dará retorno em produtividade. Ou ainda pior, que resulta em despesa. Aqui, família, já li seu comentário, Ana Carolina, porque tem uma coisa muito interessante nisso. Mas aqui, o Galo, ele vai falar sobre isso. Tava vendo o corte dele. Assim, cada vez que eu leio teoria, você vê que o Galo é fantástico, né? Ele vai falar que... na verdade, essa discriminação, ela também vai vir para que a pessoa se desvalorize para conseguir gerar mais valor ainda para o capital. Na verdade, essa desvalorização é para uma valorização. Você desvaloriza o lado que já nada ganha e valoriza a sua produção de mais valor. Enfim, é uma sacada genial. Qual Becker a gente estuda, né, Caroline? Bom dia, camarada, tudo bem? O Howard Becker, uma das pesquisas que a gente estuda dele é uma pesquisa sobre a maconha. Ironicamente falando. Aí temos um problema, esse autoproclamado embasamento científico, exato. Inclusive, Gus, a gente tem que marcar nossa live sério. Eu só tô terminando o semestre, porque assim, eu tô cheio de coisa pra fazer, mas a gente vai... Eu vou trazer o Gus aqui, porque o Gus, ele tem, enfim, umas pitadas muito geniais, tá? Bizarro, man. Mano, é fantástico. É uma das coisas boas da sociologia, a gente consegue rir um pouco. Porque, enfim, é só nervoso. O Galo resume umas coisas muito complexas de maneira muito boa. É isso. E às vezes você olha e você fala, puta, será que tem a ver isso daqui? Aí do nada você tá lá vendo uma coisa ou lendo uma coisa e você olha e você fala, caralho, tem muito a ver essa porra, mano. O bichão é foda. De acordo com essa teoria, o racismo é alguém que, além de propenso à discriminação por questões psicológicas, fazendo um movimento revolucionário chamado Galoucura. Puta que pariu. Ai. Você viu o rap que ele fez? Pô, camarada, manda lá no Insta ou no Twitter. Eu não cheguei a dar uma... Mano, eu não tô vendo nada ultimamente. A galera do Galo agora ficou feliz. E pau no cu do atleticano que achar ruim. Você é foda, Gus. Enfim, e essa teoria, então, ela vai falar da questão psicológica, além da pessoa ser uma pessoa ignorante, mal informada, que acredita que a raça interfere na produtividade. Rap Pique Gabigol? Vixe. Hoje é rap tipo o Timão, tá ligado? Tá. O rap Pique Gabigol, o bagulho mano, tem que fazer uns bagulho igual o Corinthians, tá ligado? A gente nem sabe se vai dar certo, mas no fim tá tudo certo. É isso, manda o link aí no chat pra galera. E alguém me manda no Insta, por favor. Porque no chat eu não consigo salvar. É isso. A gente sofre, mas dá certo no final, tá ligado? É isso que tem que acontecer, mano. A gente passa perrengue, a gente se fode pra caralho, mas tudo dá certo. Boa, Tabacas. No Twitter eu vou abrir aqui rapidão, eu vou salvar, calma aí. O racismo aqui não vai ser algo apenas prejudicial, não é apenas algo prejudicial ao capitalista e aos trabalhadores negros, mas é algo prejudicial a todo o capitalismo. Visto que o preconceito e a ignorância impedem a otimização da produtividade e do lucro. Repara então que a solução, nesse sentido, vai ser simplesmente você entender que a raça não impede o lucro. Você tira o negro da condição de sub-humano, praticamente escravo, e coloca ele na condição de sub-humano dentro das condições capitalistas. Só isso, você não muda porra nenhuma.
O racista é aquele que deixa de contratar alguém mais ou igualmente produtivo por ter uma preferência irracional por pessoas que se pareçam física e ou culturalmente consigo. Desse modo, a discriminação econômica vai ser a soma de comportamentos individuais baseados em preconceitos e uma falha de mercado no que se refere às informações disponíveis. Segundo esse argumento, vai ser preciso então que o mercado eduque o agente para que ele aprenda que não há diferenças na produtividade de pessoas negras e brancas. A solução existente aqui, então, pro capital, é a mesma solução, por exemplo, proposta pela Magalu. Galera, agora a gente tem vagas para pessoas negras em altos cargos dentro da Magazine Luiza. No que porras isso resolve o problema? Merda nenhuma. Nada. Simplesmente nada. Já a teoria do capital humano vai assumir a postura de considerar diferentes os níveis de produtividade de trabalhadores negros e brancos. Socialista desde criancinha. É isso. É aquele socialismo, tá ligado? Que é tão socialismo, mas tão, assim, tão, que a única teoria base é teoria neoclássica. Teoria norte-americana, teoria fundamentada, que ignora todos os problemas sociais, de tão socialista que é. Já superou isso, tá ligado? Já passou disso daí. A gente só pode ser igual diante do mercado, né? E aí, se a gente voltar para as discussões que a gente fez sobre o direito e blá 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 blá, isso é a face do capital. Nada mais do que isso. A teoria do capital humano vai assumir a postura de considerar diferentes os níveis de produtividade dos trabalhadores negros e brancos. Vai tirar o peso dos comportamentos individuais, como na teoria antecitada, e vai apostar nas falhas de mercado como explicação para a desigualdade. No caso, as falhas educacionais. Ou seja, brancos e negros são desigualmente produtivos porque a discriminação histórica contra os negros criou um passivo educacional que realmente faz dos brancos detentores de um capital humano diferenciado. Assim, a justificativa da discriminação pela propensão a discriminar é insuficiente, já que o problema da desigualdade salarial residiria na baixa qualidade das escolas, na discriminação em relação ao nível educacional e, por fim, a discriminação racial. Enfim, vou marcar essa teoria porque é uma teoria utilizada, inclusive, por setores reformistas e alguns setores negros, tá ligado, família? Eles olham para as questões, né? E vão falar, galera, não, na verdade, é porque a gente tem que ter mais escolas. A gente tem que ter, como disse o Lula, escola integral. Aí você vai ver, por exemplo, o contraponto socialista, como foi exposto pela Sofia Lisboa lá do canal Contra a Palavra, que vai primeiramente começar questionando qual a diferença entre escola e educação. E qual o sentido de integral que tem que ser dado? Que tipo de ensino a gente tá fazendo? Aí você vê o prof influencer questionando e falando, galera, tal escola tem isso, e x, y e z. Aí você vai ter a gente, por exemplo, na universidade, tô pensando nesse tweet do Lula até hoje. Foda. A gente vai ter, né? Não, porque quantas universidades foram criadas pela esquerda. Aí você olha e não tem nenhuma política de permanência. Ou uma política de permanência ridícula que permite uma evasão de mais de 50% de estudantes em grandes cursos. Você vai ter uma política de pesquisa que impede que você pesquise e tenha seu CPF vinculado a um trabalho. Qualquer coisa desse tipo. Ou seja, isso também não é solução. Mas várias partes do movimento negro, várias partes da social-democracia e, inclusive, gente que se diz de esquerda radical, defende isso. A evasão do ensino médio é uma pica que ninguém quer resolver. Aí, tá aí outra questão. Você colocou uma escola integral e não resolveu porra nenhuma. A discussão é muito mais profunda. Inclusive, eu tenho que falar sobre universidade, tenho que falar sobre educação básica, falar principalmente sobre o PEI e sobre os cortes na educação. Nossa, tem tanta coisa episódio pra fazer, galera. Eu vou hoje sem falta, eu vou postar os temas que eu quero escrever pra vocês indicarem pessoas pra gente chamar, tá, família? Hoje sem falta.
O que se pode concluir dessas duas leituras neoclássicas do problema da discriminação? Existe uma concepção individualista do racismo. Ponto. As desigualdades salariais ou relativas às condições de trabalho com base na raça ou no gênero são tidas como efeitos de comportamentos irracionais de alguns agentes econômicos. O uso da palavra preconceito no lugar do racismo serve para reforçar a visão psicologizante e individualista do fenômeno. Então, porém, como professor do PEI, tem que conhecer um monte de potencialidade do modelo. Exato, a gente não nega que o modelo é fundamental, mas assim, a sociedade tá fodida, né? Grande parte da evasão, por exemplo, tem sido relacionada com a questão de crianças que precisam trabalhar para completar a renda dentro de casa. A gente tá numa situação muito foda pra isso. Mas eu concordo. Parça, a aula que eu fui dar lá na cidade de Votuporanga, tá ligado? Foi numa escola de periferia e foi numa disciplina do PEI, que se chama Vida Louca Estudantil, tá ligado? Eu tava trocando ali ideia com menores de idade que estão em liberdade assistida, tá ligado? Tem um mano lá que tinha, enfim, né? Não cabe expor aqui, mas assim, você tá trabalhando com aí desdobra a questão, a escola vai até onde? A gente vai gravar um episódio sobre isso, Gus. A gente vai, na verdade, fazer uma live sobre isso. Mas não hoje, porque, enfim, hoje a gente ainda tem muita coisa pra discutir. Mas essas questões, elas são questões permanentes que a gente deve debater. E no episódio do começo do ano, que eu gravei com o Prof. Influencer, ele questiona justamente que majoritariamente a esquerda não se propõe a discutir com profundidade essas questões. Fica só numa questão de hoje o Vasco é vice-líder, carpe diem. Corinthians também. Graças a Deus. Neste modelo, a desigualdade é eticamente justificável desde que fundada sob o mérito individual. A igualdade de oportunidades alude ao ideal de um ambiente meritocrático. Se liga, porcaiada, é foda. Em que os indivíduos possam empreender livremente e concorrer entre si. Essas duas ideias, vão querer colocar um âmbito onde, se eles podem concorrer entre si, tá tudo certo. Assim, fora da meritocracia, a desigualdade salarial é uma ilicitude, uma vez que violaria o princípio da igualdade formal. Dentro da meritocracia, é justificável. Seria mister das autoridades competentes do judiciário coibir tal comportamento ilegalmente discriminatório. Por exemplo, se todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito a um trabalho, todo mundo tem direito a uma mesma escolaridade, todo mundo tem direito a acesso à faculdade e tal, e não sei o quê. Só que, estar numa escola não te garante porra nenhuma. Tem todo um nível estrutural de desigualdade dentro do capitalismo que impede isso. Só que esse nível estrutural bem colocado permite que formalmente, ou através de palavras e através do próprio direito, isso seja meio que lícito. De um nível que vise apenas as instituições e tudo. E é esse um dos pontos que a esquerda reformista erra. Nem merenda, obrigado, Alckmin. Nem merenda. Saca? E a esquerda reformista está se prendendo muito nessa legalidade. E essa legalidade não resolve porra nenhuma. Ainda uma terceira teoria econômica que vai merecer nossa atenção aqui porque descarta alguns aspectos sistêmicos e até inconscientes da discriminação. A teoria da discriminação estatística. Essa teoria que vai defender que a desigualdade racial e de gênero é fruto de decisões tomadas pelos agentes do mercado, com base em preconceitos estabelecidos na sociedade. Ainda a esquerda reformista pode se chamar de esquerda? Não! Quer dizer, pode. Aqui a gente chama, entendeu? Na Caverna do Morcego a gente chama porque a gente tá falando de vários grupos que compõem ainda, tá ligado? Mas, por exemplo, as posições majoritárias do PT não são de esquerda. As posições da majoritária do PSOL, que durante um tempo visavam despontar como alguma coisa e hoje estão puramente a reboque do PT, também não são esquerda, né? Mas tem alguns camaradas ali dentro, tem algumas pessoas que lutam, tem alguns grupos, enfim, que aí eu não me sinto bem dizer que eles não são de esquerda. E assim, eu espero que essa cisão venha logo, né? Pra radicalizar
enfim, o que tem pra cá e não ser cooptado ou não se perder naquele meio, enfim, coisas assim. Ah, é uma situação fodida, né? Foda. Desse modo, as diferenças salariais entre grupos raciais e sexuais não vão surgir de uma intenção deliberada em discriminar ou por uma aversão a minorias. Salve, salve, Natasha FPO, seja bem-vinde. Muito obrigado pela inscrição com o Prime. 6 meses com a gente, família. 6 meses com a gente. Famosa rodadinha aqui, ó. Muito... Nossa, até travei, ó. Até travei. Voltei. 6 meses de inscrição, muito obrigado de verdade por fortalecer o projeto. Cara, a gente tá quase chegando no valor mínimo de retirada aqui na Twitch. Quase, falta pouquinho. Mas muito obrigado mesmo pela força, família. A gente tá lendo aí... Ó, agora fez barulho. Atrasado, mas fez. A gente tá lendo aí o racismo estrutural. A gente tá falando agora sobre a teoria da discriminação estatística, né? Que vai tirar um pouco desse nível individual de discussão. Então, vai ser a persistência dessas práticas rotineiras estaticamente predominantes no mercado que vai manter a diferença salarial. Como é praxe no mercado, o pagamento dos salários menores para homens negros e mulheres negras, a decisão racional de um empresário, ou seja, de um agente econômico que queira maximizar os lucros, é seguir essa tendência do mercado e pagar salários de acordo com a média já estabelecida. Ok. A decisão de pagar o mesmo para negros e brancos ou para homens e mulheres é irracional, visto que com isso o capitalista teria, e aqui entre aspas, prejuízo, na verdade ele teria um pouco menos de lucro, pouquíssima coisa menos de lucro, visto que com isso o capitalista teria prejuízo, considerando a média do mercado. A grande vantagem dessa teoria em relação às duas anteriores referidas é demonstrar que a desigualdade racial e de gênero não é produto da intencionalidade dos indivíduos, apenas, tá? Apenas. É a página 162 do livro físico. Eu não sei qual que é a página do livro no PDF, tá? Alguém sabe, família? Alguém que esteja acompanhando? Enfim, qualquer coisa abre o PDF e pesquisa. Perfis raciais e preconceitos. Que é a última frase desse parágrafo que eu tô lendo. Ok. Continuando. A desigualdade racial de gênero não é produto da intencionalidade dos indivíduos. 162. Deixa eu escrever aqui. Perdão, família. 162. Eu não sei a página do PDF mesmo. Voltando. É que minha mãe mandou mensagem porque, enfim, ela tá me falando umas coisas aqui. Então a desigualdade racial e de gênero não é produto da intencionalidade dos indivíduos, nem do nível educacional dos agentes econômicos, mas é um sistema que funciona com base em perfis raciais e preconceitos institucionalizados. Perfeito. Entretanto, a decisão de seguir a média do mercado nem sempre se mostra mais inteligente em termos negociais. Pra mim, foda-se isso, mas tudo bem. Tendo em vista que as transformações sociais e econômicas que aconteceram na última década estabeleceram a diversidade e respeito às minorias como um ativo das empresas. Portanto, e aí a gente entra na cooptação de pautas que, novamente, a esquerda não conseguiu trabalhar muito bem, porque são movimentos que começam em oposição ao sistema capitalista e acabam se perdendo. Mas essas minorias se tornam ativos das empresas, que podem, caso não se atentem para a questão da raça, gênero e sexualidade, ter sérios prejuízos financeiros e de imagem. E eles cooptaram tão bem essa pauta, que é muito louco, porque eles não precisam realmente ter uma integração. Eles precisam que uma pessoa que se encaixe num perfil, fora do perfil, homem, cis, hétero, branco, que fale qualquer coisa e tá tudo certo. E quando, e aqui eu entro nessa questão de uma forma muito pesada, a esquerda reformista, principalmente ela, chega e fala, isso é identitarismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela novamente opta por não trabalhar com essas pautas. Cada vez que a gente não trabalha com essas pautas,
A resposta que vem é a resposta da Magalu. A gente tá abrindo cargos aqui, ó, pra pessoas negras. Mulheres negras agora vão ser cargos de liderança aqui na nossa empresa. Porque isso traz benefícios pra imagem. Pura e simplesmente. Mas a teoria da discriminação estatística também aponta, o que ela também aponta é que a maneira como as decisões são tomadas, com base em parâmetros médios e racistas predominantes no mercado, acaba por afetar negativamente os comportamentos, autoestima e a expectativa dos indivíduos do grupo discriminado, o que a psicologia social denominou de ameaça do estereótipo. Stereotype threat, né? Threat. 177. Enfim, tem umas indicações lá, mas não manjo. Por esse conhecimento das barreiras realmente existentes no mercado de trabalho, especialmente em áreas como medicina, direito e engenharia, alguns membros de grupos minoritários vão se sentir dissimulados a estudar e a competir por vagas nessas profissões, porque já internalizam os estereótipos que compõem a visão média da sociedade acerca do desempenho deles. E não só dentro dessas profissões, tá, família? Mas dentro das sociais também. Saca? É aquele momento que você olha e se fala, caralho, nenhum professor aqui da universidade que ganha 20 ou 30 mil é negro. Nenhum grande cientista social que foi reconhecido enquanto atuava é negro. A gente citou aqui o Oliver Cox. Oliver Cox não é referência em lugar nenhum na institucionalidade. Digo, da faculdade mesmo, nos estudos, em pesquisas. O Clóvis Moura. Grande parte do Clóvis Moura do reconhecimento vem no final de sua vida. Lélia Gonzalez. Enfim, você vai indo, você vai cavucando e você olha e fala, caralho, é isso, né? Vou viver na miséria eternamente. Obrigado, capitalismo. E o que vai se observar a partir deste quadro é a reprodução do ciclo de preconceitos e o reforço dos estereótipos pelos quais o mercado se autorregula. A gente pode ver que essas teorias neoclássicas da discriminação, com todas as diferenças que possam guardar entre si, quase desculpa por ser branco. É isso. Pô, eu entendo o que o nosso povo fez, tá? A gente realmente, né, foi muito ruim e tal, não sei o que. E me desculpa por ser branco. E é isso. A gente pode ver que essas teorias neoclássicas da discriminação, com todas as diferenças que guardam entre si, têm em comum o fato de atribuírem a desigualdade racial e de gênero nas relações de trabalho a falhas do mercado, como se fosse um erro do mercado, como se uma reforma no mercado pudesse resolver a insuficiência das informações disponíveis dos agentes econômicos ou a existência de obstáculos institucionais, sejam eles políticos, sejam eles jurídicos, que impedem a tomada de decisões racionais destes mesmos agentes. O excesso de intervenção do Estado, as leis limitadoras de liberdade contratual e a educação insuficiente seriam os reais motivos da ignorância que levaria às práticas discriminatórias. É o mesmo papo do MBL, tá? Mesmo papo. Nesse sentido, caberia ao Estado, desde que sem maiores interferências na dinâmica das relações privadas, mas preferencialmente ao próprio mercado, remover as barreiras para a tomada de decisões racionais. Então, se o Estado para de interferir, de acordo com essas leituras, pronto, acabou o racismo. Não existe mais discriminação. Leia-se, orientadas para a maximização do lucro e para o aumento da produtividade. Em geral, essas teorias neoclássicas da discriminação consideram muito pouco relevante o impacto da discriminação racial na economia, o que não justificaria o desequilíbrio que as intervenções estatais são capazes de provocar no mercado. Foda, família, foda. Mas o que é mais impressionante é a enorme difusão das teorias neoclássicas da discriminação. Como a tendência das teorias da discriminação neoclássicas é ver o racismo como um problema comportamental, em evidente aposta no individualismo metodológico, as soluções vão ser sempre fixadas no aumento da formação educacional dos indivíduos, visando ao mercado do trabalho. Esse argumento cumpre 3 funções importantes. Reduz o racismo a um problema ideológico, sem destacar as questões políticas e econômicas que o envolvem. Tá. Deixa eu marcar aqui. Essa então é a primeira questão. Reduz o racismo a um problema ideológico, sem destacar as questões políticas e econômicas que o envolvem. Desviam o debate para o campo da meritocracia, já que o racismo seria algo que deve ser superado pessoalmente, e responsabiliza o indivíduo pelo próprio fracasso diante de um cenário de precariedade no sistema de educação.
o sistema não tem culpa, tá? A culpa é você não teve acesso à educação e a culpa é totalmente sua. E é isso. Ou a culpa é de tal político que não reforçou isso. O sistema político está totalmente correto. O problema é aquele político em específico. Você individualiza a questão em todas as partes. Em todas as partes. E é claro que essa questão se torna mais curiosa ainda se a gente olha para o debate brasileiro sobre as cotas raciais. Que é uma coisa que eu já citei aqui, né? Embora, acreditando que o problema do racismo e da desigualdade seja educacional, muitas pessoas são contrárias às políticas de cotas. Pelo fato de que no Brasil, a universidade não é apenas um lugar de formação técnica e científica para o trabalho, mas é um espaço onde existe privilégio e existe destaque social. Um lugar que, no imaginário social produzido pelo racismo, foi feito para pessoas brancas. Não só no imaginário, mas concretamente, né? O Florestan Fernandes, ele tem um estudo sobre isso em 1972, mais ou menos, sobre a USP. O aumento de negros no corpo discente das universidades... Pausa. Quem aqui faz faculdade, família? Quantas pessoas aqui que estão aqui comigo fazem faculdade? E... principalmente para pessoas que não trabalham. Sim, de fato. De fato. É porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso, porque você não quer trabalhar. Aqui. Quantas pessoas que fazem faculdade? Eu sou uma dessas pessoas. E todo mundo que faz sociais na USP, e eu não sei, mas nos cursos próximos eu acredito que seja a mesma coisa. Eu tô falando de história, geografia, filosofia, eu sei que também não tem. E letras, eu acho que também não tem. Se tiver, são 2 ou 3. Quantos professores negros vocês tiveram, tá? A gente tá falando aqui de o aumento de negros no corpo discente. Discente é dos estudantes. Mas quantos professores negros vocês tiveram? Eu, entre 2019 e 2022, entre Unicamp e USP, não tive nenhum. Na verdade, eu tive uma aula com a Márcia Lima, uma professora negra, na USP, mas foi uma aula. Ela não tá mais nem no curso. Enfim, esse aumento de negros no corpo discente das universidades tem impactos ideológicos e econômicos, ainda que timidamente tende a alterar a percepção que se tem sobre a divisão social do trabalho e a política salarial. Não tive nenhum docente negro, 4 anos de faculdade. Aí. E esse aumento discente, por exemplo, na USP, é um aumento muito precário. Estava fazendo estágio de docência no mestrado e o mais pigmentado em todo o Instituto de Química era eu, me sentia deslocadão. Aí. A gente está falando de um ingresso realmente que acontece, ok? A partir das políticas de cotas. Mas os impactos econômicos, principalmente na atual conjuntura, eles são praticamente nulos. A gente tem pouquíssimas pessoas que se destacam nesse meio, pouquíssimas pessoas que permanecem numa universidade, e a gente tem um grande número de pessoas que completam, né? Já é um número muito pequeno, mas um grande número dessas pessoas que completam, que vão voltar para atividades periféricas. Eu tenho um grande número de pessoas, de conhecidos, que estão trabalhando em eventos, por exemplo. Eventos voltados para a cultura periférica, para a cultura de periferia, um grande número que vai trabalhar em escola estadual, escola pública, um grande número que vai, enfim, fazer coisas aí aonde cresceu, aonde se desenvolveu e tal, não sei o quê. E são pessoas que continuam pobres, tá ligado? Ok, antes nem nesses espaços essas pessoas estavam, beleza. Mas agora elas estão lá e a mudança econômica... Eu tava trocando uma ideia com a minha tia, né? Ela falou, pô, morcego, você tem vontade de ser professor e pá, não sei o que. Eu falei, pô, tenho, pá, não sei o que. A gente começou a trocar uma ideia e tal. E ela falou, né? Ela falou, ainda bem, eu tenho grande parte da minha família que trabalhou como dando aula, né? Ela falou, pô, ainda bem que você já é pobre, né? Porque quando você trabalhar dando aulas em escolas, você vai continuar pobre, né? E é isso. Essa é a perspectiva que a gente tem. Enfim. Ao mesmo tempo, vão existir defensores das políticas de ação afirmativa que vão partir do referencial neoclássico. Então, vão tentar estabelecer a defesa das ações afirmativas segundo o argumento da otimização racional dos recursos,
Se tenho 2 candidatos no emprego, a uma vaga de emprego, uma mulher negra e um homem branco, seria totalmente racional se eu optasse pela mulher negra. Isso porque, detalhe, eu fiz cinema, né? A gente assistiu O Nascimento de uma Nação umas 500 vezes. Nenhum professor nunca aceitou debate racial, por mais que alguns alunos tentassem levantar essa bola. É isso. Sociais é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única professora que fez um debate bom sobre a questão racial foi a Márcia Lima. E eu não consegui assistir a aula dela toda, porque fim de semestre eu tô com a cabeça na lua, mas enfim. Isso porque pode pressupor que, com boas chances de acerto, que alguma sociedade em que há discriminação de raça e gênero, seja por preferência, seja por falhas de mercado, uma mulher negra teve de superar muitos obstáculos e demonstrar excepcional resiliência e inteligência para chegar ao mesmo patamar de uma pessoa branca. Rindo para não chorar. O ensino formal é um antirreacionário. Posso concluir que ela será mais produtiva e com ela obterei mais lucro. Deste modo, optar por pessoas negras, quando estas estão concorrendo em igualdade de condições, é privilegiar o mérito, o esforço e a capacidade de superação individual. Ai, ai. É doído. Fechou. Esse argumento faz todo sentido da ótica que considera a meritocracia como princípio ético norteador das diferenças. Mas, se a gente observar por uma angulação mais aberta, o que está subjacente nessa forma de ver o problema das ações afirmativas é que o reconhecimento do mérito, quando se trata de pessoas negras, traz como uma espécie de condição sine qua non o sofrimento individual. Aquelas que, por alguma razão, não conseguiram suportar o peso político, econômico e psicológico do racismo em suas trajetórias, não se enquadrariam na lógica meritocrática. Isso é um bagulho muito tenso, né? Porque, por exemplo, a gente teve o caso da professora da FEA, né? Que é a Faculdade de Economia e Administração, que falou: ou você estuda ou você trabalha. Você tem que fazer alguma dessas duas coisas. Você tem que fazer alguma dessas duas coisas, não dá pra fazer as duas e tal, e não sei o quê. E eu falo como alguém que saiu em 2019, tá? Mas a faculdade, ela vai impor um peso, né? Dando um exemplo da faculdade, em que você entra por cotas e tal, não sei o quê. Mas ela vai colocar tal peso que, se você não aguenta, você sai. E acabou. E não é como se você saísse e melhorasse as coisas. Porque tem desde as condições de conseguir um emprego e tal, não sei o quê, até as condições da questão familiar. Porque a família também vai falar: você saiu da faculdade, nossa, você fazia sociais, era maior curso fácil, não sei o que, maior curso de não sei o que, tá ligado? E aí você tem todo esse contexto que vem de toda a condição de estruturação social e blá, 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 e por aí vai. Essa lógica meritocrática é uma lógica que busca eliminar o maior número de pessoas de grupos subalternos possíveis. Ponto. São ajustes que o próprio sistema faz para que ele não precise explicitamente chegar e falar: não, ó, nós não aceitamos pessoas negras aqui. Não. Simplesmente você quase não vai ter nem competição de pessoas negras para vaga. Não vai ter nada. Isso falando ainda na lógica do mercado, né? Mas aqui a gente entra agora então numa visão estrutural do racismo na economia. Página 166 do livro. Apesar da enorme repercussão alcançada pelas concepções de individualismo, tem um peso psicológico muito forte também, que é invisível. Exato. É isso. Apesar da enorme repercussão alcançada pelas concepções individualistas do racismo, a teoria econômica ofereceu importantes contribuições que se ampararam em uma perspectiva estrutural, a qual obriga a economia a voltar-se novamente para sua dimensão política. A base da constituição da sociedade capitalista, a troca mercantil, não é um dado natural, mas é uma construção histórica. O mercado ou sociedade civil não seria possível sem instituições, direito e política. Como nos adverte Robert Boyer no livro 178, Teoria da Regulação, Os Fundamentos. É por qual editor? Estação Liberdade. Interessante. Ele vai dizer que as instituições básicas de uma economia mercantil pressupõem atores e estratégias para além dos atores e estratégias meramente econômicos. Para demonstrar como o mercado é de fato uma construção social, grifem isso é importante, viu, família?
demonstrar como o mercado é de fato uma construção social. Boyer conta-nos como a intervenção estatal, direta ou indireta, é imprescindível para 1. Tornar possível a concorrência. A intervenção do Estado é imprescindível para ter concorrência, estipulando regras, limites à atuação das empresas. A concorrência que muitos consideram natureza do capitalismo, né? Só é possível pela mediação entre as esferas pública e privada. Portanto, novamente a gente tem que dizer aqui, toda vez a gente diz, né? Anarcocapitalismo não existe, blá, blá, blá. Inclusive vai sair aquela série da HBO sobre anarcocapitalistas, né? Puta que pariu. 2. Liberar as forças de concorrência do trabalho, o que historicamente implicou na regulação das relações salariais, ora pelo direito privado, privilegiando regras pactuadas pela negociação entre capital e trabalho, ora o denominado direito social, com a imposição de certos limites ao contrato, né? Que agora a gente tem essas regras do direito privado a todo vapor com as reformas, né? Nesse sentido, a intervenção estatal é mais evidente ainda quando referente à cobertura social, as lutas dos assalariados pelo reconhecimento dos acidentes e do trabalho, dos direitos à aposentadoria e à saúde, resultam em caso do avanço em matéria de direitos sociais. Avanços que dizem respeito tanto à natureza da cidadania quanto ao modo de regulação. Eu vou grifar esse livro porque esse livro parece ser bem interessante. E aí também tem Estado e Capital, de Simone de Brunhoff, uma análise da política econômica. Tô cansado desses boy brancos que se diz comunista, tudo achando que é melhor do que os outros. Desabafo. Bom dia, fogo dos racistas. Bom dia, fogo dos racistas. É isso. É osso. Existe anarcocapitalismo em Ratanabá. Eu tava lá e era pirâmide. Pô, você era pirâmide? Eu era areia na base da pirâmide, velho. Carai. Você é louco. Vou virar anarquista, tô indo pro TH. E fala nisso, família. Falar em anarquista, aproveitar que tem mais gente agora. A gente já continua aqui no texto. Meio-dia vai sair vídeo meu lá na editora Terra Sem Amos, tá? Enfim, eles falaram ontem que eles querem alguns... uma galera da comunicação pra trabalhar aí nessa divulgação. Enfim, eu apresentei os livros que eu ganhei. O dos Panteras Negras também deve chegar nos próximos dias. Então eu vou estar trabalhando com eles e com a divulgação de material da Terra Sem Amos. É isso. Aí, ó, sigam a hashtag anarcofitness no TikTok. É isso, sigam. Continuando então aqui. Assim como o mercado de maneira geral e forjado por relações históricas, e a gente tem aqui a indicação de Karl Polanyi sobre isso. Mano, vai ser da hora, vai ser da hora. Karl Polanyi, a grande transformação. Ah, o Lúcio tá por aqui também. Mas é isso, a gente vai trabalhar aí na divulgação então de conteúdo tanto da Contracorrente quanto da editora Terra Sem Amos. Eu fico muito feliz com isso porque, tipo, enfim, a gente tá trazendo uma divulgação muito massa. Qualquer dia, acho que essa semana ainda, sexta eu devo fazer live, tá? Aí a gente troca uma ideia sobre essa questão dessa divulgação de material, de conteúdo, de leitura. Fala um pouco dos projetos que eu tô pensando aí pra Caverna do Morcego, enfim. A gente troca uma ideia disso daí na sexta. Então, o mercado de maneira geral é forjado por relações históricas, estatais e interestatais. A relação salarial, independentemente de quais jurídicos políticos atuam na fixação de seus parâmetros, não é resultado de forças espontâneas. O salário não é tipo, do nada, pronto. Mas vai ser decorrente de diversas mediações sociais, políticos estatais, nas quais as questões como raça e gênero farão parte. Chegou agora, bem-vindo, camarada. Grande beijo, estou com saudade. É nesse sentido que, além das condições objetivas, e aqui a gente se refere às possibilidades materiais para o desenvolvimento de relações sociais capitalistas, o capitalismo necessita de condições subjetivas. Vou marcar aqui, o capitalismo necessita de condições subjetivas. Com efeito, esses indivíduos precisam ser formados, subjetivamente constituídos, para reproduzirem em seus atos concretos as relações sociais, cuja forma básica é a troca mercantil. Então, o capitalismo, ele necessita que as pessoas comecem a aderir ideologicamente às relações
materiais, né, do capitalismo. Portanto, e por isso, as relações... como é que é a frase? Enfim, as condições subjetivas vão estar pautadas na forma da relação social de produção, né? E aí, por isso que, enfim, ideologicamente, o capitalismo vai prevalecer, porque a gente está numa sociedade capitalista, e porque ele tem todos os aparatos para conseguir continuar repercutindo, e porque babá, e ele não atua só nas condições materiais, mas ele também atua nas condições subjetivas. As próprias pessoas começam a entender isso como normal e a reproduzir, reproduzir os valores nos atos concretos. Isso não quer dizer que a reprodução não seja algo que a pessoa faça ativamente, tá? Porque tem aquela galera que vai falar, não, as pessoas negras, elas não são racistas, elas só reproduzem o racismo, e por isso, a discussão não é bem assim. E a única forma de eliminar, seja a produção, seja a reprodução, é minando tudo. O tal realismo capitalista, né? Exato. E eu gosto, assim, embora eu não seja tão próximo da psicanálise, tem alguns psicanalistas que vão ser enquadrados, às vezes, como pós-modernos ou coisas do tipo, que é, no caso, o Deleuze e o Guattari. Deleuze e Guattari? Enfim, não é Deleuze e Guattari? Calma aí, eu esqueci o nome do outro, do amigo dele. Ai, faz tempo que eu não pegava esse livro, hein? Puta que pariu. É isso. Então. Caralho. Olha, eu tava com saudade desse livro. Félix Guattari, né? Félix Guattari, isso mesmo. Nossa, tava com saudade. Esse livro é grandão, né, família? Eu sempre mostro ele assim, tipo, ele é enorme, velho. Beleza e Guaraná. Vocês é foda, hein? Vocês é foda. Enfim, uma parte da psicanálise. Uma parte da psicanálise, até Lélia Gonzalez vai trabalhar com isso, quando ela trabalha com a psicanálise. O Galo meteu referência a Jung no trap dele, que o Tabacas falou. Caracas. Voltando. Essas pessoas, Félix, Guattari, Deleuze, Lélia Gonzalez, eles falam de uma forma bem interessante sobre essa questão dessa condição subjetiva e reprodução do que o capitalismo concretiza, né? E nisso resulta o fato de que o indivíduo precisa tornar-se um trabalhador ou um capitalista. Ou seja, ele vai ter que naturalizar a separação entre Estado e sociedade civil, sua condição social e seu pertencimento a determinada classe ou grupo. O Fanon também. Boa, obrigado por lembrar disso, Gus. E essa é uma questão muito interessante. Porque quando a gente fala de condições subjetivas para a revolução, a gente trabalha também com essa questão. Com a questão de não só a qual classe materialmente a pessoa pertence, mas como subjetivamente ela se identifica. E isso faz parte do que a gente vai ter que resolver através de propaganda, agitação e discussão ideológica. Lembrando, a gente está no capitalismo. Grande parte da população adere a essas ideologias propagadas, né? Eu falo ideologias no plural porque, enfim, tem o conservadorismo, reacionarismo, liberalismo, social reformismo, blá, 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 e por aí vai, que, enfim, tem suas semelhanças e diferenças, mas só pra deixar claro que não é porque a maioria segue o status quo que a maioria é igual ao Bolsonaro, ou que a maioria, enfim, existem certas diferenças. Mas todo mundo está sendo atravessado o tempo todo pelas violências do capital. E isso é outra discussão que a esquerda tem que colocar, que, enfim, está sendo muito bem colocado, por exemplo, pela... Eu não lembro o arroba dela, pela Antônia Campos, pesquisadora sobre movimento social e tal, não sei o quê. Que, por exemplo, dentro da esquerda, a gente tem várias violências. E a discussão, ela não está sendo como resolver. Eu sempre cito aqui, eu cito o exemplo de Rojava, que busca, através da militância, a resolução desses problemas. A gente tem no relato das mulheres camponesas, né, do movimento de mulheres camponesas, a discussão dentro dos territórios sobre os maiores problemas e as maiores violências que afetam os grupos presentes lá.
Enquanto isso, nos movimentos que são mais massificados, por dizer assim, partidos, coletivos e tals, isso é apagado. E dentro de grandes partidos como o PT é tratado como identitarismo. Só que, se ideologicamente a sociedade se estrutura em torno disso e a gente está o tempo todo reproduzindo esses atos de violência e tal, não sei o quê, por que a gente não discute como bater de frente com eles? Enfim, coisas assim. E esse processo passa, muitas vezes, pela incorporação... Opa, pausa. Tem uma obra da Elsa Dordim que fala que é violência quando é subversiva ao capital. Caso contrário, é autodefesa. Boa. Boa. Muito boa. E esse processo muitas vezes passa pela incorporação de preconceitos de discriminação que vão ser atualizados para funcionar como modos de subjetivação no interior do capital. Esse processo ele não é espontâneo. Os sistemas de educação e meios de comunicação de massa são aparelhos que produzem vídeo médico sendo preso sob pedido de desculpas da PM, né? Cara, olha o nível, velho. Olha o nível. Esse processo não é espontâneo. Os sistemas de educação e meios de comunicação de massa são aparelhos que subjetivam, que produzem subjetividades culturalmente adaptadas em seu interior. Não é por outro motivo que parte da sociedade entende como mero aspecto cultural o fato de mulheres e negros receberem os piores salários e trabalharem mais horas, mesmo que isso contrarie disposições legais. Então, a gente tem o tempo todo uma máquina. E esse é, acho que talvez o grande desafio, né? A gente está lutando contra uma máquina que ideologicamente, materialmente e opressivamente, com exploração, com repressão de todas as formas possíveis, tá esmagando a gente. É brutal, é brutal. No relatório anual das desigualdades sociais no Brasil, entre 2009 e 2011, Marcelo Paixão afirma que, no plano econômico, a discriminação atua... Eu sempre faço voz, né? Hoje eu não tô fazendo voz. Vamos fazer a voz do Marcelo, então. No plano econômico, a discriminação atua diferenciando entre os grupos étnico-raciais as probabilidades de acesso aos ativos econômicos e mecanismos favorecedores à mobilidade social ascendente. Empregos, crédito, propriedades, terra, educação formal, acesso às universidades, qualificação profissional, treinamentos no emprego, tal do job training. No plano dos direitos sociais, a discriminação opera tolhendo aos grupos discriminados o acesso à justiça e à proteção policial contra a violência, porque não existe proteção policial para os grupos subalternos, tá? Que fique claro, não existe. Bem como criando barreiras ao acesso aos bens do uso coletivo nos planos educacional, ao sistema de saúde e à realização de investimentos públicos nas áreas mais frequentes de residência. Bom, o Gus aqui deu exemplo, né? Um cara sem capacete que foi morto numa câmara de gás. No plano legal, quando chega a esse ponto, as práticas discriminatórias contra o outro acabam sendo expressas institucionalmente, passando a integrar o corpo de leis da nação, tal como revela a experiência de países como, por exemplo, os Estados Unidos, até os anos 60, quando começaram a ser superadas, e a África do Sul, até 94, quando socialmente se encerrou o apartheid. Enfim, 94, cara. 94. Menos de 30 anos atrás. Minha mãe já era adolescente. Minha mãe já era quase adulta. Ao referir-se especificamente à economia, ou em outros termos, ao processo de acumulação capitalista, Pedro Chadarevian faz uma síntese que os diferentes autores heterodoxos da teoria econômica do racismo entendem como mecanismos de discriminação racial. Sendo esses mecanismos A. Divisão racial do trabalho. B. Desemprego desigual entre os grupos raciais. C. Diferencial do salário entre trabalhadores negros e brancos. D. Reprodução física e intelectual precária da força de trabalho negra. Portanto, a análise sob o ponto de vista econômico estrutural vai nos levar a duas conclusões. Primeira das conclusões. Calma aí, deixa eu ver uma coisa rapidão. Beleza.
O racismo se manifesta no campo econômico de forma objetiva, como quando as políticas econômicas estabelecem privilégios para um grupo racial dominante ou prejudicam as minorias. Um exemplo disso é a tributação. Em países como o Brasil, em que a tributação é feita primordialmente sobre o salário e consumo, que pesa principalmente sobre os mais pobres e salariados, em detrimento da tributação sobre patrimônio e renda, que incidiria sobre os mais ricos, a carga tributária torna-se um fator de empobrecimento da população negra, especialmente das mulheres, vistas que estas são as que recebem menores salários. Enfim, tem indicação da pesquisa pela Oxfam, né, do Evilá Salvador. E eu lembro de ter visto que isso implica que, proporcionalmente, as mulheres negras, que são as pessoas que recebem menos salário, são as pessoas que têm um consumo pior. Justamente por causa dessa forma de tributação. Segundo o relatório de pesquisa, as implicações do sistema tributário de desigualdade de renda, sendo a carga tributária brasileira regressiva, pois mais da metade dela incide sobre o consumo. Isto é, está embutida nos preços dos bens e serviços. A consequência é que a pessoa com menor renda paga proporcionalmente mais tributos do que aquelas com renda mais elevada. Porque você está pagando na hora que você compra o produto, né? E você compra menos, você tem menos condições de comprar os produtos. Então, proporcionalmente, enfim. Com isso, pode-se concluir que a regressividade do sistema tributário, ou seja, o financiamento das políticas públicas brasileiras, quanto ao peso dos tributos, recai sobre mulheres e as negras. Ou, os dados indicam que as mulheres negras pagam proporcionalmente em relações ao rendimento muito mais tributos do que os homens brancos. Com isso, qualquer política econômica, fiscal e orçamentária que mereça ser levada a sério precisa incorporar o debate da desigualdade racial. O racismo se manifesta no campo econômico de forma subjetiva. Como lembra Michael Reich. O racismo, de formas não propriamente econômicas, ajudam a legitimar a desigualdade, a alienação e a impotência necessárias para a estabilidade do sistema capitalista. O racismo faz com que a pobreza seja ideologicamente incorporada quase que como uma condição biológica. Dos negros e indígenas, naturalizando a inserção no mercado de trabalho de grande parte das pessoas identificadas com estes grupos sociais, com salários menores e condições de trabalhos precárias. E é isso que a gente tem para a live de hoje, então, família. A gente para, então, nessa abertura para a questão sobre a subsunção real do trabalho ao capital e o racismo. Lembrando que, para quem quiser isso mais elucidado, o livro da Thailise Leite, Crítica ao Feminismo Liberal, Marxismo Feminista e Valor Clivagem e Marxismo Feminista, ela entra nessa questão da subsunção real, tá? E aí a gente continua depois, então, a partir dessa discussão sobre a subsunção real. Que página do PDF a gente parou, família? Só pra eu saber. É 172 do físico. Se alguém ainda tiver com o PDF aberto, né? Mas enfim, queria agradecer a presença de vocês. Enfim, colou bastante gente e eu gostei dessa discussão. Não esquece de seguir as redes sociais, @morcego, _marcos, _, seja no Insta, no Twitter e até no Ticoteco, tá ligado? E meu PC voltou. Também, quiser apoiar o podcast, se inscreve aí com a gente, ou vai no apoia.se/caverna-morcego, ou até no Pix, mpbl97531@gmail.com. Os cupons de desconto estão aí embaixo também, pra quem quiser. E agora eu quero saber se vocês querem que a raid vá pra Preta e Nerd ou pra Blabla TV. Eu acho que travou, né? Preta e Nerd ou Blabla TV, família. Vocês escolhem. A decisão está com vocês. Fechou então. Deixa eu só colocar aqui. Então, família, bom dia, Esquizão, tudo bem, camarada? Queria de verdade agradecer a presença de vocês aí. Muito obrigado por estarem aqui. Amanhã, 8 horas, nós estaremos aqui também. Eu ia falar lá, mas é aqui. Com as veias abertas da América Latina. Deixa eu ver onde a gente parou nas veias abertas. A gente parou nas ruínas de Potosí, o ciclo da prata, né?
Então amanhã a gente deve trabalhar com... Deixa eu ver. Ciclo da Prata, derramamento de sangue das lágrimas e sobre Tupac Amaru. A gente vai falar sobre Tupac Amaru amanhã, família. Puta que da hora. Enfim, deixa eu mandar então aqui a raid, família preta e nerd. Até mais, um grande beijo, se cuidem. Tchau, mas fiquem aí, a raid vai ser lançada, tá, família? Fiquem aí. Não saiam, não saiam.